Olá, mulher vencedora, boa noite. Vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu chamo vocês de mulheres vencedoras? Porque eu acredito que por você estar aqui comigo buscando recursos e ferramentas para saber lidar com a falta de produtividade advinda das transformações da menopausa, é saber o caminho para se tornar essa mulher vencedora que me refiro. Mas também porque sim, somos vencedoras e devemos estar sempre ciente disso. Também lembre-se que somos capazes de ser felizes, independente das adversidades em nosso cotidiano. Agora deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Sou Sayuri Takara, psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia, com especialização em transtornos emocionais da menopausa e inteligência emocional. Tenho ajudado mulheres com mais de 40 anos que estão vivendo as transformações da menopausa a terem mais produtividade e sucesso em suas relações profissionais e interpessoais, fazendo uso de toda uma inteligência emocional muito deixada de lado nesta fase aparentemente difícil na vida da mulher. É um prazer contar com a participação de todas vocês aqui em nosso encontro Mulher 40 Mais. Hoje, em nosso encontro, vocês irão descobrir 4 passos que mulheres com mais de 40 anos usam para não procrastinar e aumentar a produtividade. O tema de hoje está ligado a um conjunto de informações sobre a procrastinação, que é um dos 6 tipos mais comuns da autossabotagem e que pode afetar a sua produtividade. Sobre produtividade, vamos analisar e sinalizar alguns fatores como a autossabotagem através da procrastinação que afeta a sua produtividade profissional e pessoal. O uso de um processo estruturado com começo, meio e fim pode te ajudar a lidar com a autossabotagem, evitando a procrastinação, para te auxiliar no aumento da produtividade e, consequentemente, maior ganho financeiro. Entender os 6 tipos mais comuns da autossabotagem, que pode ter faces e se esconder em comportamentos do nosso cotidiano, que são mais comuns do que você imagina. Vou passar para vocês o mesmo passo para administrar a autossabotagem através do controle da procrastinação, que venho usando em meus atendimentos clínicos com mulheres com mais de 40 anos a terem mais produtividade. Por que resolvi abordar o tema produtividade, trazendo esse conjunto de informações para vocês? Em minha vivência clínica, eu tenho percebido uma grande demanda de mulheres que chegam com questionamentos do seu dia a dia ligado à falta ou à pouca produtividade em suas áreas de atuação. Com o decorrer dos meus atendimentos clínicos, eu percebi o quanto vários fatores, entre alguns deles, como a pouca eficiência ou a falta de um planejamento estratégico, pessoal e profissional para lidar com a procrastinação, que é um dos 6 tipos mais comuns da autossabotagem, que interfere na consistência dos atos do cotidiano na vida da mulher. E a partir dessas observações, resolvi trazer para vocês mais informações a respeito desses fatores que afetam a produtividade de uma forma geral.
Agora vou passar para vocês 4 passos que mulheres com mais de 40 anos usam para não procrastinar e aumentar a sua produtividade. Primeiramente, eu vou falar sobre a autossabotagem. A autossabotagem é algo comum, embora seja imperceptível para a maioria das pessoas. A autossabotagem ela pode se manifestar de forma generalizada, atingindo o indivíduo e afetando de maneira devastadora sua vida pessoal, profissional e familiar. Agora eu vou dar para vocês algumas definições sobre autossabotagem. A autossabotagem, ela é um mecanismo de defesa que desenvolvemos para evitar conflitos e a partir dela criamos circunstâncias reais ou imaginárias para evitar mudanças que podem trazer algum tipo de incômodo, como insegurança ou exposição indesejada. Essa atitude traz o benefício imediato de mantê-la em uma zona de conforto e longe de conflitos, mas também impede que você avance em direção a seu objetivo e possa se desenvolver cada vez mais pessoalmente e profissionalmente, o que pode trazer prejuízos à autoestima e à saúde, prejudicando diretamente a sua motivação e a sua produtividade. Nesse sentido, a autossabotagem ela é nociva à produtividade, pois, pouco a pouco, nos faz acreditar que é melhor estar estagnada que em movimento, pois assim não colocamos em evidência tanto para nós quanto para quem está ao nosso redor. Quando levamos em consideração a menopausa, a autossabotagem ela tem nuances particulares, pois é uma fase na qual muitas mulheres se encontram mais questionadoras em relação a si mesma perante as diversas transformações físicas e psicológicas que estão ocorrendo, que acabam impactando na visão que a sociedade e a própria mulher tem sobre si mesma e suas capacidades. A autossabotagem, ela pode ter várias faces e se esconder em comportamentos do nosso cotidiano, mas esses 6 tipos são os mais comuns. Vitimização. É o caso de pessoas que encontram meios de justificar seus sofrimentos a fim de obter gratificações em troca. Negação. Nessa modalidade de autossabotagem, o indivíduo nega suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar a experimentação do fracasso. Culpabilidade. A pessoa ela evita enfrentar os julgamentos alheios, mas entra em um ciclo punitivo de autocobrança desnecessária. Inconsistência. É uma pessoa autossabotadora que tem o hábito de não concluir o que começa. Assim, ela se protege não só do fracasso, mas também das consequências do futuro. Medo. Sentir medo é comum e natural, mas ele se torna uma autossabotagem quando é excessivo e paralisante. Procrastinação. Aqui, o autossabotado deixa tudo para depois. O fato de postergar tarefas funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. Como? Normalmente ela surge camuflada de perfeccionismo, que já é um traço de insegurança.
como parte de uma ideia de insuficiência para a realização de uma tarefa, esperar-se um melhor momento para fazê-las, o que acaba gerando um acúmulo. O acúmulo de tarefas faz com que a pessoa sinta-se perdida e sem referência de prioridade, sem determinar quais questões são mais urgentes. Ela acaba dispensando energia em atividades aleatórias que retiram o foco do que é central. Como não vem progresso nas atividades que realmente são importantes, sente-se insuficiente ou aquém da capacidade para realizar as tarefas que lhes são atribuídas, prejudicando a autoestima e a autoconfiança. Por se sentir assim, evita as tarefas, pois associa que não é capaz ou que deverá investir numa atenção maior que o habitual, iniciando pensamentos de perfeccionismo e retomando o ciclo de procrastinação. Vejamos agora 4 passos que mulheres com mais de 40 anos usam para não procrastinar e aumentar a sua produtividade. Existe uma relação inerente entre procrastinação e produtividade, pois nos impede de realizar as tarefas necessárias. E esse comportamento pode resultar em perdas financeiras significativas e redução da autoconfiança, pois o tempo que poderia ser utilizado para o nosso desenvolvimento e aquisição de maior segurança na realização de nossas atribuições é dispensado em tarefas aleatórias. Mas vamos analisar agora algumas estratégias para contornar a procrastinação. Tarefas de baixo valor. As pessoas tendem a procrastinar em tarefas que consideram desagradáveis ou não importantes. Por exemplo, declarar o imposto de renda na última hora ou deixar a louça se acumular na pia. O que pode acontecer de ruim se não lavar a louça ou declarar o imposto de renda no último dia. Eu gostaria de deixar uma dica para vocês, hein? Dividir o tempo. Para não procrastinar, separe seu tempo em blocos de hora ou minutos e determine tarefas a realizar em cada uma dessas divisões. Por exemplo, você pode até colocar um despertador para tocar a cada 1 hora para te ajudar a manter uma maior disciplina ou ainda adotar uma técnica de gestão de tempo como a técnica do Pomodoro, que divide seu esforço em blocos de 25 minutos e depois você descansa mais 5 e aí depois desses 5 você retoma os 25 minutos para que você prossiga a atividade ou uma outra atividade. Mas o importante é você focar em terminar suas atividades no período pré-estabelecido que você estabeleceu para você. E nem que para isso você tenha que se isolar, para que você possa garantir que você não vai procrastinar. Expectativa de dificuldade. Caso você ache que uma tarefa será difícil de realizar, tenderá a procrastinar. É o que acontece quando você deixa de ser sedentário, mas vai deixando para depois e a data para começar a se exercitar. Afinal, isso parece ser tão difícil e realmente tem que confessar que é, viu? Mas eu gostaria de deixar uma dica para vocês: dar um passo de cada vez.
Como um dos pilares da procrastinação está a sensação de dificuldade de uma tarefa. Comece a pensar em suas responsabilidades de maneira parcelada para não procrastinar, ou seja, foque sua atenção em concluir um passo de cada vez e não seja apenas o grande desafio final. Transforme o caminho até seu objetivo em um conjunto de tarefas menores, de menor complexidade. Por exemplo, precisa preparar uma apresentação para o seu chefe, composta de diversos relatórios e dados. Faça o seguinte: volte sua atenção a cada relatório por vez e depois preocupe-se em montar o roteiro de suas falas, integrando tudo de forma lógica e prática. Medo de errar. Outro motivo que leva à procrastinação é justamente o medo. O medo, mesmo que inconsciente, de cometer erros ou de falhar. É aquele receio em abrir um negócio novo ou acabar deixando os planos apenas no papel. Mas eu gostaria de deixar uma dica para vocês: criar os hábitos corretos. Quando você vê uma pessoa que considera muito disciplinada em suas atividades e tarefas, na verdade está observando alguém que conseguiu implementar hábitos em seu dia a dia para não procrastinar. Por exemplo, ir à academia todos os dias e manter uma dieta saudável, ou até mesmo ir a um curso de idiomas 2 vezes por semana. São atividades voltadas a um objetivo, mas que são realizadas com frequências por terem se tornado um hábito. Um hábito é formado por 3 elementos básicos: gatilho, aquilo que te lembrará que deve fazer uma dada ação. Por exemplo, querer conquistar ou ter saúde e um corpo bonito. Isto é um gatilho para ir à academia e se alimentar corretamente. Rotina é aquilo que deseja ter como uma repetição diária. Ir à academia todos os dias e se alimentar de forma correta. Recompensa: o que você ganha quando tem uma tarefa realizada? Conseguir seguir a rotina de ir para a academia e se alimentar corretamente todos os dias. Em consequência disso, você terá saúde e um corpo bonito. Partindo dessa ideia, você pode implementar esse esquema para construir um hábito e não procrastinar, tendo cuidado em propor uma recompensa imediata e possível, hein, meninas? Que faça sentido para você e incentive a terminar sua tarefa. Personalidade de procrastinador. Existe ainda uma influência da personalidade de cada pessoa no ato de procrastinar. É o resultado de uma herança genética e do ambiente de criação de cada um, o que aponta que alguns estão mais propensos a sofrer desse mal. A procrastinação e a ansiedade, elas estão ligadas, pois quando a pessoa negligencia tarefas por muito tempo, acaba prejudicando seu trabalho, estudos e outras atividades. Diante desse contexto, o sentimento de frustração gera ansiedade, estresse e, em casos muito graves, depressão. Uma dica que eu gostaria de deixar para vocês é programar o seu dia. Se um objetivo é muito a longo prazo e bastante comum que haja uma tendência maior de procrastinar. Afinal, essa sensação de recompensa que é tão incentivadora para se conseguir fazer algo
parece muito pouco palpável, né? Por isso, busque planejar de uma maneira mais objetiva, priorizando o que é mais importante em um tempo curto a médio prazo. Por exemplo, você pode decidir no dia anterior o que vai fazer no dia seguinte. Quando acordar, já sabe o que precisa fazer naquele dia e focar sua atenção nesses deveres, sem hesitar ou procrastinar. Definir prioridades. Como citado no item anterior, se deseja saber como evitar a procrastinação, é muito importante saber classificar a importância de suas tarefas. Assim, comece sempre por aquela que considerou mais relevante ou urgente. É cientificamente comprovado que a força de vontade de uma pessoa diminui ao longo do dia, à medida que aumenta o cansaço. Por isso, sempre procure iniciar por aquilo que merece maior atenção e aproveite melhor o auge de sua força no dia. Assim, evita que o cansaço te faça procrastinar. Mas como parar de procrastinar sem a ajuda da própria mente? Por exemplo, é nesse momento que você deve combatê-la através do pensamento: eu não vou fazer isso agora mesmo. Por exemplo, tente exercitar essa frase na sua mente para quando sentir que está prestes a procrastinar, você consiga reverter esse pensamento prejudicar. Tente mudar e controlar a si mesma. Costuma parecer difícil, ainda mais quando você está se cobrando por atividades que exigem mudança de hábitos, como parar de procrastinar, tá? Então, para alcançar esse objetivo, você não só pode, mas deve pedir ajuda a outras pessoas quando julgar necessário. Por isso, converse com amigos, colegas, caso você esteja sentindo que precisa muito de uma força externa para te ajudar a não procrastinar. Lembre-se de utilizar a palavra: eu vou fazer isso agora mesmo. Utilizando essa frase, que pode ser até um mantra, vai te ajudar muito no seu cotidiano para que você não procrastine. Relembrando, eu vou fazer isso agora mesmo, tá? Bom, eu gostei muito do nosso encontro de hoje, foi muito produtivo para mim e grandioso de estar passando esse conhecimento para vocês. Eu acabei suprindo todas as minhas expectativas. Eu fico feliz que vocês estão nessa busca por conhecimento. Com certeza vamos interagir ainda mais com os conteúdos que eu vou disponibilizar através dos nossos encontros semanais. Boa noite e muito obrigada pela presença de todas vocês aqui. Um grande abraço, Sayuri Takara.